Olá, bem-vindos ao segundo episódio do nosso videocast Inclusão em Foco. Eu sou Rosane Freitas, professora da Educação Especial há 28 anos na APAE de Carmópolis de Minas. E hoje tenho o prazer de receber a psicóloga novamente, Rosa Maria, que vai estar aqui conosco para abordar mais um tema sobre a inclusão. Seja bem-vinda. Obrigada, Rosane. Vamos lá. Então, vamos lá. Que estratégias, podem ser adotadas com a pessoa com deficiência para os desafios que ela enfrenta na inclusão? Sim. Na verdade, a gente tem uma série de estratégias, para a gente adotar, visando fortalecer, aumentar a capacidade de lidar, por exemplo, com a frustração, se a gente for pensar em criar pessoas com um nível de resiliência maior, a gente precisa de alguns pontos que, na verdade, eles são construídos, eu acho que de pouco em pouco, vamos falar assim, na terapia, no processo terapêutico, por exemplo, é algo que eu trabalho muito, que eu foco muito, nessa percepção, de até onde eu consigo ir. Porque o que acontece? Existe uma expectativa que é do profissional que acompanha. Se eu pego, por exemplo, o aluno X para acompanhar, existe uma expectativa que eu tenho em relação a ele, uma expectativa que é familiar, uma expectativa que é da instituição que ele estuda, seja escola comum ou escola especial, e essa expectativa própria, que é o que eu preciso que tenha e que tenha uma funcionalidade bacana. A pessoa com deficiência, ela tem uma dificuldade por si só de trabalhar com frustrações. Geralmente, quando ela é frustrada em algum aspecto, a primeira questão que ela perde é o controle emocional. É muito comum a gente ter crises, ter surtos evocados por essa dificuldade de lidar, por exemplo, com uma frustração, com um não, não é hora disso, não é momento de fazer isso. Então, para eu trabalhar essa resiliência, essa capacidade de lidar com algo que é difícil para mim, com algo que é sofrido, eu preciso pensar em me estruturar emocionalmente, Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, quando eu falo cedo, eu falo de idade mesmo, E se eu atendo uma criança, por exemplo, que não formou personalidade ainda, eu tenho mais condições de trabalhar essa resiliência nela e de futuramente inserir ela, por exemplo, num social mais amplo. Mas se eu pego, por exemplo, alguém que já formou a personalidade, que já tem toda uma estruturação mental, já tem todas as crenças que já estão construídas na cabecinha dessa pessoa, então eu vou ter muito mais dificuldade de inserção. Quanto mais cedo, melhor. Melhor, E a participação da família é muito importante, Muito. Como a gente já falou, no outro episódio, a participação, assim, é primordial. Sim. E muitas vezes a própria família não deixa com que essa pessoa se desenvolva, Sim, com que a pessoa sim. cresça, na questão da infantilização, até no modo de falar, sim. As ações. Às vezes, ele tem uma certa idade, tem a ação de uma criança novinha, aí a família aplaude, é bonitinho. Aquilo ali não é bonitinho, porque, Na verdade, ele vai crescer com aquilo, Ele vai crescer com aquela atitude. E quando ele tiver alto, grande, vamos dizer assim, adulto, ele vai ter, às vezes, aquele padrão de comportamento infantilizado que foi reforçado onde? Lá na infância, porque era bonitinho para a família, A gente tem que ter muito cuidado com isso, inclusive também com os alunos, enquanto aluno, enquanto paciente, A gente precisa dessa cautela,
Porque o risco que a gente corre de infantilizar, de reforçar comportamentos inadequados, que não vão levar, né, a uma formação de personalidade bacana, é muito grande, é muito alto. Então, é uma vigia constante. Nós aqui na instituição, por exemplo, é algo que a gente orienta todos os dias para os profissionais que estão lidando diretamente com essas crianças. E esse comportamento, ele dificulta a inclusão. Muito, muito. Né? Nós temos exemplos de alunos que estão bem cognitivamente, ou seja, o aspecto de aprendizado está excelente, mas diante de condutas, de comportamentos infantilizados, né, comportamentos que são inadequados para a convivência social, a gente não tem condição de colocar, por exemplo, numa escola que tem muitos alunos. Aqui nós temos turmas menores, exatamente para trabalhar a diferença da forma como ela deve ser trabalhada. Se eu coloco esse aluno, por exemplo, que tem uma dificuldade com regra, uma dificuldade com o não, para ser inserido dentro de um contexto maior, os problemas eles vão aumentar. Ele não vai saber lidar com o não diante de tantas pessoas. Até porque a atenção dentro de uma escola comum é diferente da atenção que a gente dá aqui, por ter menos alunos e por ter uma equipe que é especializada, por exemplo, nesse trabalho, por ter professores que são especializados nesse modelo de trabalho. E pode acontecer uma exclusão, né? Sim, sim. É o que a gente vê. Né? O que a gente mais vê hoje? A gente vê o aluno com direito, não estou negando que a inclusão ela é um direito incondicional mesmo. Né? Você tem o direito de colocar o seu filho para estudar na escola comum quando você quiser. E aí você tem direito, em alguns casos, dependendo da comorbidade, de um monitor. Mas qual que é o trabalho que está sendo feito com esse aluno dentro da escola comum? Isso é uma crítica que a gente tem por conhecer inúmeros processos, né? Inúmeras inclusões que são pouco funcionais, né? Porque não tem a base construída mesmo. E não é fácil ter, porque isso não é oferecido, isso tem que ser buscado, isso tem que ser estudado, isso tem que ser trabalhado. E quando ele, né, vai, né, no caso, para uma outra escola, para a escola comum, mas o trabalho com ele é separado, então incluir é incluir na mesma sala. Sim, sim. Né? Geralmente as atividades podem ser adaptadas, sim. Mas e a questão do social? Sim. Que eu acho que o mais importante, sim. Porque está só incluído, né, com as atividades adaptadas, mas ele fica ali no cantinho dele, se ele tem a monitora, é só ele ali, né, com a monitora, e aí? Isso é inclusão? Esse é um modelo que a gente tem, né, é um modelo que está em voga hoje, infelizmente a gente conhece a realidade não só da escola inclusiva, da escola especial inclusiva, como da escola comum. Existe todo essa dificuldade com essa inserção, porque há uma confusão, Rosane, as pessoas confundem inserir socialmente, socializar com a inclusão real. Né? Quando nós recebemos um aluno aqui, que a gente avalia, vê que tem o nosso perfil de trabalho, a gente faz e elabora um trabalho em cima da dificuldade dele, em cima da facilidade dele, do que ele pode ganhar mais, do que ele vai ganhar, né? E isso, infelizmente, numa sala com 30, 40, 50 alunos, fica totalmente inviável. Né? Como que um professor vai se desdobrar diante de tantas demandas, de tantas diferenças, né? Ele vai se dedicar a esse tipo de trabalho, por exemplo. Então a gente vai e volta, não é fácil também para o professor, né? Mas é lei. Se você quer que o seu filho com deficiência estude numa escola comum, ele pode estudar numa escola comum, né? O que eu preocupo é porque muitas vezes não se foca no cognitivo, no desenvolvimento cognitivo daquela criança. Né? Quantos alunos nós já recebemos aqui, já chegaram aqui com um déficit considerável por falta de trabalho, por um trabalho
que poderia ter sido feito, mas não foi. Ah, se a família quisesse, se a escola encaminhasse, se a rede procurasse. É sempre um jogar para o outro uma responsabilidade que é de todo mundo. Né? Então, nós, enquanto escola especial, enquanto educação especial, nós temos responsabilidade à medida que a gente recebe esse aluno. E para incluir, né, para colocar, por exemplo, de novo, ou colocar dentro da escola comum, a gente tem muitos critérios. A gente precisa desses critérios. Né? Não é jogar, né? É ter todo um aparato que possibilite a ele o crescimento, o desenvolvimento, né? Isso nós precisamos. E nós temos casos, né, onde a gente pode ver, tipo assim, muitos alunos que a gente inclui ele na PAI, né? Sim. Que né, às vezes ele está lá na escola comum, ele não consegue acompanhar, né, a turma, ele tem uma dificuldade, ele tem uma deficiência e vai ficando e chega um certo ponto onde aí sim, né, os pais procuram a PAI e nós incluímos ele aqui. Então isso também é incluir. Claro. Porque muitas vezes tem aquela questão da inclusão que é só levar para fora, né? Só levar para a escola comum. Incluir é você adequar a realidade, né, de acordo com o que contempla aquela pessoa na medida do que ela precisa. Né? Se um menino chega para a gente, vem de uma escola e chega para a gente, e é totalmente, tem comportamentos emocionais totalmente arcaicos, né? Não socializa, não conversa, totalmente fechado, né? Com isso também ele não aprende. Aprendizado, ele acompanha muito o desenvolvimento emocional. Não estou falando que a pessoa não aprende se não tiver um bom emocional, né? É só uma questão de uma demonstração mesmo de como que funciona. E aí você insere, você começa os atendimentos, você orienta o professor começa a trabalhar também. Dali a 1 mês, 2 meses, você observa esse aluno. Ele achou o lugar dele, ele se sente valorizado, ele se sente realizado, né? Porque aquilo é o que ele dá conta. Aquilo é o que ele consegue fazer nesse momento. Né? Então, isso é muito importante também. Nós incluímos à medida em que a gente adequa as situações, adequa a realidade para receber aquele que não estava incluído, né? Que estava sobrando, vamos dizer assim. E a gente vê que tem, né, um preconceito em relação à PAI. Né, com aquelas falas, é uma escola de doido, não vou estudar lá não, porque, né, são pessoas que têm algum problema mental. Quais atitudes assim, que você acha que a gente pode ter para conscientizar em relação a isso, a esse preconceito, né? Sim. Historicamente, esse preconceito ele veio sendo difundido à medida que a escola especial era tida como um lugar que aportava as deficiências, né? E era um trabalho também que não era visto. Hoje a gente ainda precisa muito de mostrar o que a gente faz, de fazer ser visto, né? Mas hoje o trabalho ele é muito mais, ele tem uma visibilidade muito maior, Rosane. Então, só o fato de abrir as portas e mostrar, olha, a gente faz esse trabalho aqui. Né? Esse menino é daqui, ele está hoje, por exemplo, no mercado de trabalho. Só o fato da gente ter essa inserção, né, e da gente conseguir mostrar o trabalho que a gente faz, já é um ponto para favorecer essa contradição ao preconceito, que é lugar de doido. O psicólogo também tem essa marca, você sabe. Né? Não vou no psicólogo não, que psicólogo é coisa de doido. Deve ser mesmo, né? Hoje a gente tem uma abertura muito grande de visão das pessoas, de que terapia é algo que contribui para a autoformação, para o autoconhecimento, né? E para diminuir as repetições. Não é que a pessoa sai da terapia perfeita, que ela saia da terapia que não vai acontecer nada mais com ela na vida dela de errado. Muito pelo contrário. Né? Mas você aprende a lidar com as situações de forma diferente.
Então, o grande aprendizado de um processo terapêutico, né, que a gente pode deixar tanto para a pessoa com deficiência, quanto para, né, para a pessoa que não tem um diagnóstico, é esse mesmo, né, de se conhecer, do autoconhecimento. E como que essas atitudes, né, em relação à exclusão, como que a gente pode estar agindo, nós enquanto pessoas, né? Nós que trabalhamos na PAI, a gente já tem uma visão, e qual que é o nosso papel, Sim, né, sim. enquanto participantes dessa, né, dessa instituição, dessa vivência, né? Qual que é o nosso papel? Sim, qual que é o sim. papel daquelas pessoas que têm essa vivência, assim como nós? O primeiro ponto que a gente precisa é quebrar essa construção, né? Não estou falando que eu tenho, que você tem, mas nós ainda temos dentro das instituições inclusivas pessoas com esse pensamento, né? Para a gente que trabalha diretamente com o ser humano ali, que vê o potencial, que vê as possibilidades nele, a gente desconstrói isso mais fácil, né? E é o que eu acho que eu comentei, a gente precisa mostrar mais esse trabalho que é feito, mostrar mais esses alunos, né? E mostrar o potencial. Né? Nós temos alunos, por exemplo, que com 4, 5 anos já tem uma leitura, já leem perfeitamente, né? Claro que ele precisa trabalhar um monte de outros aspectos, só para você ver que às vezes ele tem muito mais mérito do que uma criança dessa idade normal, vamos dizer assim, né? Mas isso a gente também não pode ficar levantando bandeira, por quê? Porque o fato da criança ler só, dela decodificar, por exemplo, as palavras, não quer dizer uma leitura uma leitura real, de uma interpretação. Né? Por isso que a gente tem muita cautela. Mas eu acredito que a gente precisa mostrar mais, a gente precisa aparecer mais, né? Para que as pessoas consigam compreender que não é isso, né? Que aqui também é um lugar altamente inclusivo. Abordar mesmo, até no nosso dia a dia, Sim, né, nos com lugares, as pessoas próximas, né, onde a gente vai. Hoje em dia, né, a gente vê uma participação maior também, né, dos pais com seus filhos, né, nas festas, sim, na igreja. sim, Então, assim, sim, já sim. teve uma mudança também, né, muito grande em relação a essa aceitação. Sim, sim. Né? Essa coisa do sair, por exemplo, a gente tem muitos pais que falam assim: nossa, eu não saio com meu filho porque ele dá trabalho, ele não me deixa fazer nada, não sei o quê. Aí eu continuo falando com eles, falo, olha, enquanto você não sair, enquanto você não o expuser a situações que para ele são difíceis, vai continuar da forma como está. Por que a gente consegue sair com um monte de alunos e eles se comportam brilhantemente? Né? Nós somos muito elogiados, por exemplo, quando a gente sai com os nossos alunos. Eles têm um comportamento excepcional. Raramente acontece alguma coisa, como acontece em qualquer situação, né? Mas é o quê? É trabalho, né? É o acreditar nesse potencial, nesse menino que tem condição de sair, de ir numa loja, de ir numa pracinha, de ir num evento, né? A gente já levou, inclusive, em feiras, os meninos indo para participar, de sentarem e escutarem a fala das pessoas que estavam explicando. Então, assim, porque nós acreditamos nesse potencial que a gente tem esse comportamento também, acredito. E é fruto de um trabalho, né? Sim. A primeira vez que sai, ele comporta às vezes de uma forma, sim, né? Sim. Aí você vai insistir. É o que falta muitas vezes nas famílias, nessa questão da insistência, é o que você falou mesmo. Né? A família, ele vai me dar trabalho, ou ele vai agir de tal forma, né? Aí vem a vergonha, né? Sim. E sendo que, às vezes, aquele comportamento, uma criança dita normal, ela também agiria daquela forma, né? Sim. E também no caso, seria caso de você ficar, às vezes, constrangido com aquele comportamento. Mas você não deixa de sair com o seu filho por causa disso. Sim, sim. Uma coisa que é importante a gente colocar, né, a gente falando dessa questão de família, de inserção, de sair com eles, com os filhos,
A gente tem uma dificuldade, porque, por exemplo, a nossa orientação é encaminhar ou caminhar juntamente o psicólogo, o neuro, o psiquiatra, a fono, né? Os profissionais que acompanham, por exemplo, TO, seguir orientações. Se o menino precisa de um medicamento X, por exemplo, e ele não toma, ele vai ter alteração comportamental, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu vou dar o remédio só nos dias que tem aula. Ou a criança toma o remédio no momento da aula. E depois? O comportamento dele não vai alterar quando faltar essa parte química no cérebro? Vai alterar, né? Então, assim, a gente precisa de uma consciência que seja geral para a gente conseguir uma boa adequação, uma boa inserção. E é um trabalho, né, do dia a dia. Sim, longo, difícil. De conscientizar mesmo essa família. Fala para a gente, assim, alguns exemplos de como a gente inserir esse aluno em atividades, nas escolas, que seja nos setores públicos. Sim. Uma das questões que a gente tem aqui enquanto rede é o CRAS, né, que atende também uma clientela nossa, porque o CRAS ele tem essa capacidade de atendimento, né, de alunos do CAD Único e do Bolsa Família. Os nossos alunos sendo beneficiários, eles têm a inserção lá, né? Então a gente tem algumas atividades, por exemplo, que eles participam, ainda muito reduzidas, né? Tem a questão da música, que inclusive foi feita uma parceria para ser realizado na instituição, né? A gente tem a computação, tem o futebol, que é feito no município. Essa inclusão, por exemplo, essa inserção para os nossos alunos, eu ainda não consegui, né? Tá vindo agora um profissional que está fazendo esse trabalho aqui dentro. Mas a gente está falando deles saírem para participar de atividades extras, por exemplo, né? Então, assim, a gente está começando a caminhar, né? Tem também algumas propostas para virem, que eu não sei como é que vai funcionar ainda em termos de inserção mesmo dos meninos, mas o mais importante é o que eu vejo, às vezes, a gente tentando fazer aqui, que é o levar. Vamos sair com eles, vamos levá-los, vamos levar numa lanchonete, uma coisa simples. Né? Vamos fazer um lanche diferente com esses meninos, né? É muito engraçado, às vezes engraçado entre aspas, a reação das pessoas, né? Porque ainda incomoda muito. Tem gente que tem dó, tem gente que sente, sei lá, uma mistura de medo, né? Algumas se sentem muito acolhidas e vêm até a gente, mas isso tudo é muito importante, eles precisam vivenciar. Porque se a escola faz, ela já abre o parâmetro para a família também fazer. Nossa, mas lá na PAI está funcionando, deixa eu tentar. Então a gente vence pelo exemplo, né? É o que a gente tenta fazer. Então o trabalho, né, de conscientização, ele é feito pouco a pouco. Sim. E assim nós vamos vencer. Sim. E chegamos ao final, né, de mais um episódio. Muito obrigado mais uma vez, Rosinha, pela sua presença. Estou muito feliz em estar com você nesse projeto. E outros virão. E tem mais um episódio. Vamos aguardar. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso videocast Inclusão em Foco. Até a próxima.